Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Jornal de Anjos. Hoje a chuva deu uma trégua, né? Quer dizer, 2 dias atrás já começou a dar uma trégua, né? Hoje o sol tá bonito, parecendo verão já. Parece que o inverno tá dizendo bye-bye, né? Então, mais uma vez, vamos então pensar, voltar o nosso pensamento para as coisas boas, para a alegria, para a amizade. Vamos abraçar aquele que amamos, pensando em coisas boas, pensando na energia positiva da casa espírita, e desejar que toda essa luz que Deus já está derramando nesta casa possa alcançar todo aquele que amamos, independente aonde quer que eles estejam, seja nessa vida do corpo, seja no outro mundo já. Que Deus nos abençoe neste momento. Então vamos dar início à nossa palestra de hoje, que é a prece. E como a Adri leu, desse livro aqui, é a última mensagem do livro, que chama Prece no Centro Espírita. Eu não sei se esse livro já tem ele online, PDF, mas se tiver, dá um search lá e vê se tem, porque é muito bonita. Quem não chegou a tempo, perdeu. A mensagem é muito bonita mesmo. É um convite para nós, para pensarmos por que nós oramos, o que nós queremos conseguir com a oração. O que devemos fazer para orar bonito? Será que são as palavras? Ou será que são as atitudes nossas que definem melhor a prece? Será que é o coração aberto? As palavras simples? Tudo isso é um convite para entendimento de que é, por que oramos? Por que oramos? Por que nós necessitamos orar? E na noite de hoje nós vamos falar especificamente sobre o capítulo 27 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Pedi e Obtereis, onde tem um capítulo inteiro que Kardec explica o que é a prece, qual é a necessidade da prece, qual é a função, qual é o objetivo, e como e por que devemos orar, né? Para complementar esse capítulo 27, eu escolhi esse livro aqui, da Joana de Ângeles, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, no capítulo que ela explica a oração. Muito bonito, por sinal. Então, vamos lá. Então, para iniciar, eu venho com um texto de Santo Agostinho. Santo Agostinho também foi um dos espíritos iluminados que participaram da codificação espírita, né? E ele escreveu conta ele que aqueles espíritos que já passaram por um grau mais que já passaram por um grau, que já estão num grau mais envolvido, mais elevado de desenvolvimento espiritual. O que significa mesmo desenvolvimento espiritual? Um grau mais elevado. O que é desenvolver? O que é desenvolver espiritualmente? Quem quer falar? 1 minuto. Já conseguiu passar por aqui e não ter tantos. Mas evoluída. Veio, passou por aqui, só trouxe coisa boa, só Fez missões, aprendeu. Conseguiu superar as vicissitudes desse planeta e adquiriu mais virtudes. É a grande chave do desenvolvimento espiritual. Então, esses espíritos que já adquiriram bastante virtudes, que já vieram na Terra antes e já voltaram para o plano espiritual e já adquiriram bastante virtudes, quando eles estão de lá e observam a humanidade terrena, como é o caso dele, Santo Agostinho, ele percebeu que na avaliação que ele fez, que a maior causa do sofrimento humano no planeta Terra é uma só. É quando nós, humanos, desrespeitamos as leis divinas ou as leis morais. Quais são as leis morais? Quem cita uma? Amor, a lei de justiça, amor, a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, a lei do trabalho. Tudo isso que nós citamos são 11 leis, dá para estudar o ano inteiro só sobre essas leis.
agora eu vou abrir um parágrafo aqui, um parêntese, e vou falar sobre uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que eu ouvi no Facebook esta semana, porque estava tendo uma conferência na Flórida, Three States British Federation, e eles colocaram a palestra online, né, e gravaram. A palestra chama Moral Law. Em inglês o título, mas não se preocupe, abriu é português, que é o Haroldo falando. Eles tinham tradução simultânea. Gente, sinceramente, eu me emocionei todinha. É muito bonita. É muito, muito bonita. E ele fala exatamente sobre as leis morais. Então, o Santo Agostinho falou que as maiores dificuldades que nós temos aqui no planeta Terra é porque nós desrespeitamos essas leis. Quando não amamos, quando desrespeitamos, quando não praticamos a justiça, quando não praticamos a caridade para conosco, para com o próximo, estamos desrespeitando estas leis, né? Então, de onde vêm as leis morais? Obviamente, as leis morais vêm de Deus, né? São as leis divinas, são as leis de Deus. E quando a gente pensa em Deus, aqui foi quando Jesus falou o que Deus representa para a gente. Imagine você, ou eu, ou qualquer um de nós, quando o filho da gente chega para a gente e fala: mamãe, me dá, pode ser adulto, criança, me dá uma pizza ou me dá um brinquedo. O que você vai fazer com o seu filho, brinquedo X? O que você vai fazer? Você vai fazer tudo o que você pode dentro das suas possibilidades para dar aquele presente que teu filho está querendo, não é verdade? Todo pai faz assim. É claro que a gente deve ter um certo controle. Não dá tudo para a criança como estragar a criança, né? Mas dentro das nossas possibilidades, a gente procura dar boa educação, a gente procura dar boa comida, boa educação, uma casa, um teto confortável, pode ser seguro. Teu filho tenha estabilidade e tenha segurança física e emocional, não é verdade? Aí a gente pensa com Deus, a gente pensa em Deus. Quem é Deus para nós? Deus é o nosso Pai Celestial, não é isso? Uma expressão de amor, a gente não tem definição específica do que é Deus, a gente não define, a gente não tem ainda a capacidade de entender a essência divina, a essência de Deus. Quem é Deus? Deus não é um ser humano, não tem a forma humana. Deus não é um espírito. A gente não chegou lá ainda com o espírito desenvolvido. Mas ele, dentro da bondade infinita, que Deus é a bondade infinita, o que ele vai fazer com a gente se a gente voltar para ele e pedir? Será que ele vai dar um pedaço de pedra para a gente? Se a gente pedir alguma coisa que a gente está necessitado, Senhor, eu estou passando por muito problema, qualquer tipo de problema, de saúde. Por favor, Senhor, me ajuda. Quando você abrir seu coração em oração e pedir, será que Deus vai te negar? Não, né, gente? Porque Deus é Pai, assim como nós somos Pai dos nossos filhos, Ele é o nosso Pai Celestial. Então, Ele nunca vai nos negar nada. Ele nunca vai nos negar nada. Nós é que somos... complain, como é que chama? A gente que reclama de tudo. A gente reclama e a gente chora feito bezerrinho desmamado, não é verdade? A gente chora feito criança que o pai viajou precisando de colo. E a gente esquece de se voltar para a infinita bondade que não tem definição, que não tem como ser medida, que é a bondade de Deus. E como é que qual a forma mais simples de se contactar com Deus? A prece. A oração. Diz Joana de Ângeles que nós... quem estava aqui no curso de paz? Adriana? Eu não sei se vocês lembram que estavam presentes, que a moça que veio dar o curso de paz para a gente, a Jussara, ela falou que nosso corpo, ela citou que nós... Para estudo, para a gente entender quem somos nós, quem é o ser humano. Marisa é um ser humano, atualmente eu tenho um corpo físico, mas eu tenho um espírito. E o meu corpo é a casa do meu espírito.
E a conexão do meu corpo com o meu espírito se faz através de uma estrutura semimaterial que chama perispírito. Existe essa coisa no meio para conectar as duas partes. Ela citou que para outros estudos mais avançados, o ser humano tem 5 partes. Mas, para a gente entender, nós vamos entender só com essas 3 partes, que é o início da nossa compreensão de quem é o espírito imortal que somos. Então, nós temos 3 partes. E diz a autora espiritual Joana de Ângeles que, quando Deus nos criou, Ele também criou uma forma de conexão de nós com Ele. Está dentro da gente essa conexão infinita que nos liga a Deus. Ela explica que nós fomos criados pela bondade pelo amor de Deus e que nós somos ligados a Deus pelo amor. Isso independe do grau de evolução que você já tenha. Pode ser eu tentando aprender mais, falando aqui para vocês, aqui na frente. Pode ser o homem que matou a sangue frio, que está lá fora, que matou a sangue frio, ou que fez o que roubou, independente do crime, independente de qual forma ele feriu as leis divinas, ele ainda tem essa conexão divina com Deus. Porque isso foi nos dado por Deus quando Ele nos criou como espírito. E aí a Joana de Ângeles explica que, vinculado a esse espírito que foi criado, há um ininterrupto intercâmbio de forças que o vitalizam, que vitaliza o espírito no seu processo de ascensão infinita. Então, toda vez que a gente renasce da barriga da mamãe, né, a gente vem para cá, recebe um novo corpo. E tudo que a gente aprende aqui, tudo que a gente vê, tudo que a gente vive, tudo que a gente sofre, fica guardado, não se perde. Tudo que a gente ama, principalmente, toda caridade que a gente faz, nunca se perde. Isso fica guardado no seu espírito. Isso é eternamente. Porque cada encarnação que a gente vem, a gente só vai aprender mais. E vamos guardar mais as coisas boas no nosso espírito. Quando a gente erra, que faz uma coisa que fere uma lei divina, por exemplo, matar alguém, isso também fica guardado no nosso perispírito. Aí na próxima reencarnação, a gente vai responder por aquele crime do passado. Quando não responder, pelas leis humanas, né? Às vezes pode acontecer os dois. Normalmente deve acontecer os dois, né? Dependendo do crime que você fez. Se ferir a sociedade, você deverá responder judicialmente por isso. Mas numa próxima reencarnação, você vai responder da forma que você vai aprender a amar a Deus e respeitar as leis divinas, ou seja, respeitar a vida. Você vai estar numa situação que você vai ter que aprender a respeitar a vida para você nunca mais matar. Aí, dessa forma, você limpa o seu perispírito. Você limpa o seu perispírito do erro, porque você marca seu perispírito quando você comete um erro. Você limpa seu perispírito do erro, aí vai passar energias, as forças que vitalizam o seu espírito vai passar mais tranquilamente, mais forte, porque já não tem aquela sujeira lá. Entenderam? E é dessa forma que a gente cresce espiritualmente. Agora, quando o espírito ele está mergulhado na sombra da ignorância, quando ele ainda não se liga em nada divino, ele é ainda um espírito ignorante, né? Então, ele se distancia da sua origem divina. Quando você não se liga nas coisas divinas, quando você não trabalha na sua reforma e ainda está movido pela ignorância, você se distancia de Deus. Lembra que eu falei que Deus nos criou como espírito, nos deu uma oportunidade de estar conectado eternamente com Ele? Nós estamos conectados pelo canal do amor. Então, quando a gente fere a lei divina, a gente se afasta de Deus. Não é Deus que abandona a gente. É a gente que se afastou dele. Porque ainda está ligado na sombra da ignorância. E nessa sombra da ignorância é onde predomina a natureza animal. E quando predomina a natureza animal, o ser humano vai dar valor mais ao prazer sensorial,
Quais são os prazeres sensoriais? Prazer dos sentidos, físico, é carne. Sexo descontrolado. Bebida descontrolada. O que mais? Gula, comida, dinheiro, fama, poder. Tudo isso é de natureza animal. Isso afasta a gente de Deus. Por quê? Porque a gente fica sendo comandado por essas forças negativas. E essas forças negativas cobrem o nosso espírito. Nós somos amores, nós somos criados por Deus e temos a conexão com Ele. Então, essas forças negativas cobrem essa conexão com Deus. A gente não tem... a gente não está nem aware, não está nem consciente de que somos amor. A gente pensa que tudo que a gente tem é ódio, raiva. E não percebe que somos amor porque damos mais valores às coisas materiais, aos prazeres sensoriais, do que às coisas divinas, né? E o que acontece com isso? Aí o ser humano desencarna. Talvez ele tenha tido a condição financeira, tenha sido uma boa família, tenha uma boa condição financeira de ir numa escola, aprender uma ciência, de ser um bom profissional, mas não deu valor à área espiritual. Então ele morre e quando ele volta, voltado ainda em abastear a área sensorial, o espírito dele não tem condição de extravasar as conquistas anteriores. Nada do que ele aprendeu da área moral ou da área social, ele vai ter como extravasar, porque ele está ligado demais no material. É só o tanto que a gente perde. Aí, em razão das preferências pelo prazer, pode gerar abismos emocionais. E quando isso acontece, a pessoa se apresenta frustrada, infeliz, não sabe por quê. Depressão, um monte de outras coisas. Muito, muito complexo, né? O espírito da gente. Jesus, o homem por excelência, Jesus entendia completamente os problemas que nós tínhamos. Porque toda vez que uma pessoa o seguia querendo receber uma cura, Jesus sempre falava, sempre, vá e não peques mais. Por que ele falava isso? Porque ele sabia que a origem do sofrimento que aquele ser humano estava passando naquele momento tinha sido os erros de outras encarnações. E ele tinha que consertar aquilo. Ele tinha que consertar aquilo. E como é que a gente conserta? Já falamos anteriormente. Uma nova encarnação que você vai sofrer por aquilo que você fez no passado e se reeducar naquilo que é necessário do momento. Então, ele recomendava sempre a renovação interior e a mudança da conduta moral. E foi dessa forma que ele sugeriu a oração como o grande início de todos nós para uma mudança, para a melhora. A oração é, então, a emanação do pensamento bem direcionado e ricos de conteúdos vibratórios, que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador. A oração, ela dilui as energias deletérias, renova as forças morais do ser, saturando-o com vibrações superiores, alterando paisagens mentais, emocionais e orgânicas, por sutis modificações do campo energético daquele que ora. Então, o que é oração? Eu me ponho em um local, pode ser no centro espírita, pode ser na casa da gente. E nesse momento, eu tento, através da minha mente, estabelecer uma conexão com um ser espiritual maior. Eu falo maior, mais elevado do que a gente. Normalmente, quando a gente ora, a gente pensa em Jesus, não é verdade? Os católicos pensam em santo. Nós, espíritas, falamos, vamos orar para os bons espíritos nos ajudarem, não é verdade? Mas todas as nossas orações, independente da religião que temos, da prática que escolhemos para a nossa vida, todas são revistas pelo nosso Pai Maior, na vida.
a gente pode orar diretamente para Deus. Aonde e como nós vamos conseguir atingir Deus onde Ele está? Os espíritos encarregados que trabalham na seara de Jesus e no nosso Pai Maior vão ouvir a nossa oração. Aí tem gente que fala assim, não, minha oração não chega a lugar nenhum. Tem outros que são mais duros e falam, a oração não passa do teto. A oração só vai até ali. O que as pessoas querem dizer com isso? Qual é o processo, qual é a mecânica da oração? A parte física, da mecânica da oração, estratégica da oração. Como é que acontece? Como é que a gente explica a oração? Porque a gente sabe que o espiritismo é ciência. É ciência, é religião e é filosofia. Então, dentro da ciência espírita, a gente estuda que quando a gente usa nossa mente, quando a gente para e usa nossa mente, a gente impulsiona uma energia e que um fluido impulsiona a energia ao nosso redor. Quando a gente está na casa espírita já há algum tempo, a gente ouve o termo fluido cósmico universal. Muitas vezes a gente ouve isso. O que é o fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal é uma espécie de energia que preenche todo o universo, todos os milhões de sistemas solares que existem, todos os locais, todos os planetas, todo o planeta Terra, preenche meu corpo, meu cabelo, essa mesa, tudo que existe é preenchido pelo fluido cósmico universal. É como o ar e a onda do som. Aonde que o som se propaga? Por que que o som existe? Por que que vocês estão me ouvindo? Porque o som da minha voz está se propagando no ar, né? Por que que o povo lá na esquina, fora da rua, não estão me ouvindo? Porque o comprimento de onda da minha voz não está alcançando lá, está coxinha, né? Então só vocês que estão ouvindo. A diferença do que eu estou falando para a propagação do som no ar, para a propagação do pensamento do fluido cósmico universal, é que a propagação no fluido cósmico universal estende ao infinito, lá longe. E da onda, ela é local, né? A propagação da onda sonora. Então, quando eu penso em orar, já cria logo aquele halo no meu espírito, no meu corpo. Quando eu fecho os olhos e tento me conectar com Deus, essa conexão é feita através de uma corrente energética que eu mando. Aí você fala para Jesus, para os espíritos, para quem quer que seja. Mas quem vai receber essa onda energética são os espíritos determinados por Deus que estão mais ou menos no nível de entender a onda energética de pessoas do meu nível. Aí ele ouve ele entende aquela onda energética, então ele está ouvindo a tua oração. E ele pode estar em qualquer lugar do universo que ele vai entender, ouvir a tua oração, ou em forma de mensagem, ou em forma na tua voz, dependendo do Espírito. Vamos pensar no Espírito de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré foi a mulher que gerou Jesus. Ela, junto com Jesus, quando Jesus estava morrendo na cruz, que ela chegou chorando, né, como mãe, ele falou, mulher, não chores, vamos estar nós dois no controle do planeta Terra, né? E ela se tornou um dos espíritos muito respeitados. E ela já era e continua sendo um espírito muito respeitado no planeta Terra. Imagine o número de milhões de pessoas que oram para Maria de Nazaré no mundo inteiro. Será que ela ouve todo mundo? Ela fala, esse eu vou ouvir e aquele eu não vou ouvir. Eu estou muito ocupada agora, super busy. Como é que funciona isso? Então, o espírito de Maria de Nazaré já é um espírito muito evoluído. Eu não tenho como medir, não sei explicar até quando, mas é muito evoluído já. E ela tem uma característica no espírito dela de estar em todos os locais ao mesmo tempo. É tanta luz. Imagine o Sol. Quantos sóis nós temos no nosso sistema solar? Só um, né? Quantos milhões de reflexos? Um Sol ilumina todo um sistema solar de quantos planetas? 12 planetas, muito mais que a gente não conheceu ainda. Só tem um Sol. É o mesmo caso do espírito de Maria de Nazaré. É só um espírito.
mas a reflexão, a luz que emana do espírito dela, chegam a todos os lugares ao mesmo tempo. Dentro da, não sei se é o catolicismo, ele chama onipresença, né? Tá, ao mesmo local ao mesmo tempo. Em espiritismo, a gente chama ubiquidade. É a capacidade do espírito ouvir e estar no mesmo local ao mesmo tempo. Se eu estiver aqui orando para ela e tiver alguém lá na China orando para ela, alguém lá no Brasil orando para ela ao mesmo tempo, no mesmo momento, com as mesmas palavras, ela vai estar ouvindo todo mundo. Cada local é uma parte do espírito dela, uma reflexão de luz do espírito dela, que alcança toda vez que alguém pensa nela e ora pedindo ajuda para ela. Então, o que é necessário para a prece, né? Jesus fala que quando a gente orar, não vamos ser como os hipócritas, né? Que se comprazem em orar no pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Então a gente precisa gritar, falar alto, ou decorar a prece, ou falar, memorizar palavras bonitas para orar. Pelo contrário, não é necessário. Não é necessário. O que ele recomenda é que a gente, quando orar, a gente entre para o nosso quarto e vamos pensar em Deus em segredo. Isso é uma figura, né, gente? Uma figura de linguagem que Jesus está falando para gente, quando orar, se voltar para dentro de nós mesmos. A gente não precisa orar só dentro do quarto. A gente pode orar aqui no Santo Espírito, pode orar na sala, pode orar em qualquer lugar que for necessário que você ore. Mas é necessário que nós façamos uma introspecção para dentro de nós mesmos, para que a nossa oração passe do teto e alcance o objetivo que nós estamos querendo, né? Então, não nos preocupamos muito com formato de palavras, com beleza de palavras, nada disso. Mas pensamos bastante na sinceridade de nossas palavras. Antes de orarmos, vamos meditar em nosso comportamento, nossas atitudes, na pessoa que somos. Que tipo de energia estou disseminando ao redor de mim? Energia de paz, de harmonia, de amor, ou eu tenho um ódio mortal dentro do meu coração? Porque se eu tenho um ódio mortal dentro do meu coração, é impossível a sua oração ser atendida. Por quê? Porque o ódio está te bloqueando. Por isso que é necessário a gente trabalhar na nossa reforma íntima. E quanto mais puro, quanto mais humilde, quanto mais simples formos, melhor para nos expressarmos com Deus. E Jesus foi bem claro. Primeiro, perdoe o seu irmão. Venha até aqui o altar e faça a sua oração, que vai ser. Que aí sim, a sua oração vai poder chegar aonde ela está sendo dirigida. Então, orai com humildade. Só o ato de orar já é um gesto de humildade. Porque nós, seres humanos, às vezes pensamos que não existe nada superior em nós. Nós temos a tendência de sermos egoístas, sermos melhores que os outros e essas coisas todas, né? Mas só o ato de orar já é nos colocarmos em posição de humildade em relação a Deus. Vamos examinar os nossos defeitos e as nossas qualidades. Vamos pensar sobre nós mesmos, meditarmos nos nossos defeitos, nas nossas qualidades. Somos cheios de defeitos? Somos. Mas nós vamos orar a si mesmo e vamos ser atendidos a si mesmo. Porque o fato de sermos atendidos em nossas orações não depende dos nossos defeitos ou das nossas qualidades. Às vezes, quando a gente faz uma oração e pede alguma coisa e não somos atendidos, a culpa é de quem? Se existe culpa. De Deus? Não exatamente, né? Não exatamente. E toda vez que orarmos, e não vamos julgar ninguém. Essa palestra que eu falei para vocês, do Haroldo, que eu ouvi ontem, falando das leis morais, tem uma hora que ele fala: vamos deixar os outros serem quem eles são. Não vamos criticar ninguém. Achei isso tão
forte. Vamos deixar os outros serem quem eles são, quem eles escolheram ser. Se tivermos que criticar alguém, vamos criticar nós mesmos. Não vamos apontar o mal dos outros, mas apontemos o nosso próprio mal. Senhor, eu sou pecadora, errei muito. Peço perdão, peço uma nova oportunidade. Uma forma de oração. Há mesmo a necessidade de orar? Será que há? Mas Deus já fez tudo, já está tudo pré-determinado. Para que a gente não precisa orar, né? E se Ele tudo programou, será que a gente muda alguma coisa na oração? Muda? A gente muda, né? A gente muda, sim. Então, a eficácia da prece está diretamente relacionada com o merecimento de quem a profere, seja qual for a evidência da resposta divina, que é proporcional não à prece em si, mas às verdadeiras necessidades do espírito. Às vezes a gente pede alguma coisa a Deus e recebe outra, não é? Deus dá pra gente aquilo que a gente precisa, não exatamente aquilo que a gente está querendo. Porque muitas vezes aquilo que a gente está querendo é aquilo que vai nos levar a outra queda. Deus sabe aquilo que a gente precisa. A ação da prece, impulsionado pela vontade, os pensamentos daquele que ora se expandem em onda luminosas, formando um campo psíquico diferenciado, que busca a identificação com o campo formado pelo pensamento divino, transmitindo a imagem do objeto e da oração. Eu já falei sobre isso. Então, seja o que for que pedirdes na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Todas as vezes que orarmos e nos colocarmos em comunhão com Deus e pedirmos alguma coisa, nós o teremos. Todas as vezes. Agora, quando estamos passando por muita dificuldade, como citamos lá no início, quando ferimos as leis divinas, estamos aqui de novo para reaprender alguma coisa que erramos no passado. E o desespero acontece. Está em nossa mente o desespero, a dor, e afeta nossa parte emocional. Então, cabe-nos na dificuldade, ou no discernimento, ou de dor em que a gente se encontra, abrir-se em prece. E pedir amparo a Deus, tocando-se de luz, porquanto tudo obterá e concedido lhe será o que pedir. Então, independente de quem somos, do que fizemos no passado, todas as vezes que a dor bater em nossa porta, se está batendo, o primeiro passo que deveríamos fazer para mudar toda a energia que está nos envolvendo, porque quando a dor vem, ela nos abate, às vezes a gente enfraquece. E para a gente conseguir força para superar as dificuldades daquele momento, a gente precisa se abrir em oração. É um esforço pequeno. Às vezes, dependendo da situação, pode ser um esforço muito grande para a pessoa, porque ela está passando por problemas seríssimos. Mas a gente tem que parar. Se não consegue fazer o evangelho lá, como nos é ensinado aqui na Casa Espírita, vamos pegar o evangelho, abrir uma leitura de 3 minutos. Mas entender aquela leitura. Orar um Pai Nosso que a gente aprendeu quando criança, mas pensar que você está orando um Pai Nosso antes de dormir. Isso já vai te ajudando até você conseguir força para superar aquela situação do momento. Porque por mais que pensemos que às vezes estamos sós, que Deus nos abandonou, jamais isso acontece. Deus nunca nos deixa só. Então eu quero agradecer a presença de vocês. Aqui está as nossas referências.